Boa noite. Boa noite. Protestos em vários pontos da capital provocam transtornos à população e caos no trânsito. Importantes vias, como as marginais Pinheiros e Tietê, ficam horas bloqueadas. E neste momento, manifestantes ocupam parte da Avenida Paulista. Na Turquia, sobe para 282 o número de mortos em Mina. Prefeitura de São Paulo volta atrás e retira cercadinho da Cracolândia. Começa a captação de água do volume morto do sistema Cantareira. Contra a Copa, manifestação interdita neste momento parte da Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Sabrina? Bom, essa manifestação aqui, ela tem cerca de 1.200 manifestantes, segundo a Polícia Militar. Eles estão reunidos desde as 5 horas da tarde aqui na Praça do Ciclista e começaram uma caminhada agora pela Rua da Consolação. A Avenida Paulista está bloqueada nos dois sentidos e a Rua da Consolação no sentido do centro. Eles reclamam, eles pedem, nós temos aqui mostrando essa manifestação, inclusive aqui num prédio, e eles reclamam dos gastos públicos com a Copa do Mundo aqui no Brasil e pedem padrão FIFA também para os serviços públicos aqui no país. Nós temos aqui vários movimentos sociais, também partidos políticos como o PSTU e PSOL, e ainda há cartazes em inglês, em árabe e, claro, em português. Todos eles com dizeres reclamando pelos gastos públicos com o evento aqui no país. Eles têm a programação de ir andando até a Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Há pouco, a Polícia Militar informou que 20 manifestantes adeptos da prática Black Bloc foram detidos com coquetéis molotovs e também martelos. Mas, por enquanto, o clima aqui é tranquilo. Tem muita batucada, gente comendo churrasquinho e, inclusive, também jogando bola. Nós flagramos há pouco alguns manifestantes fazendo uma pelada aqui em plena Avenida Paulista. Estela. Obrigada, Sabrina. E pela manhã foram realizados cerca de 15 manifestações pela cidade. Os protestos são contra os gastos com a Copa do Mundo. Várias vias chegaram a ser fechadas. A primeira interdição realizada pelo Sem Teto foi na rodovia Anhanguera, na região de Osasco. O bloqueio no sentido São Paulo ocorreu no quilômetro 19. Os manifestantes colocaram fogo em pneus na rodovia. A PM diz que 200 pessoas participaram do ato. Nesse momento, a gente está, na realidade, utilizando o momento do acontecimento da Copa para mostrar o Brasil de verdade. O Brasil com as injustiças, o Brasil que se potencializa com a realização da Copa do Mundo, essas injustiças também. O trânsito ficou caótico. Os manifestantes do grupo de luta por moradia popular seguiram em marcha até o quilômetro 17. Cerca de 40 minutos depois da interdição, do fogo em pneus, a pista finalmente foi liberada no sentido de São Paulo. Na Zona Leste, o protesto foi próximo ao estádio do Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo. Um grupo ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto colocou fogo em barricadas. A Radial Leste ficou interditada, na altura do viaduto que dá acesso ao estádio. Uma vergonha, representa uma vergonha. Não em si, pelo estádio em si, sim pelo fato de gastar tanto para fazer a Arena Corinthians, encarecer mais o aluguel. Aqui não tem saúde, não tem unidade básica, não tem hospital. Por quê? Porque o dinheiro que gastaram aqui, não gastaram na saúde, não gastaram na educação e piorou na habitação. O clima chegou a ficar tenso entre os manifestantes e integrantes de torcidas organizadas do Corinthians, que impediam a invasão ao estádio, mas não houve confronto. Essas manifestações estão, ao mesmo tempo, fazendo a luta pelo direito à moradia, por reforma urbana, por reivindicações dos trabalhadores e denunciando também as contradições da Copa do Mundo no país, que tiveram efeitos bastante duros sobre a população mais pobre.
Na Marginal Tietê, houve 2 pontos de interdição pela manhã. A principal ocorreu nas imediações da Ponte Estaiadinha, oficialmente conhecida como Ponte Orestes Quércia. Lá, os sem-teto colocaram fogo em pneus e bloquearam a pista local. Depois, seguiram para a Estação da Luz. Os moradores da Zona Sul também enfrentaram problemas com as manifestações. Para muitos, a preocupação era de chegar ao trabalho. Não está dando para ir, porque está tudo parado por causa dessa manifestação e está terrível, isso aqui não tem como passar. Os sem-teto se reuniram na Avenida Interlagos e caminharam depois pela Marginal Pinheiros, rumo à Ponte do Socorro. Na ponte, eles se encontraram com metalúrgicos ligados à força sindical, que já ocupavam a via. O trânsito ficou complicado e apenas uma faixa foi liberada para a passagem dos veículos. Já na região central, na Avenida Ipiranga, foi a vez dos metroviários. Eles bloquearam uma das pistas e protestaram em frente ao prédio, onde o grupo costuma se reunir com representantes do governo para negociar o aumento dos salários. A nossa luta da campanha salarial, ela desenvolve uma série de reivindicações. Dentre elas, evidentemente, a luta por salário e também a luta pela melhoria do transporte público na cidade de São Paulo. E os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, grupo responsável pela maioria dos atos de hoje, prometeram novas manifestações pela cidade na próxima quinta-feira, dia 22. Eles pedem novas políticas habitacionais e a regularização de todas as áreas invadidas na capital paulista até a Copa do Mundo. Em nota, o metrô diz que tem se mantido aberto ao diálogo durante toda a negociação do acordo coletivo e tem buscado resultados que sejam satisfatórios a todos e que não prejudiquem a população. E funcionários de telecentros fecharam hoje a Avenida Paulista por 2 vezes durante o dia. O protesto tem relação com o fechamento de telecentros em São Paulo. Funcionários do Instituto Itorte cobram pagamento de salários. A empresa prestava serviços terceirizados para a prefeitura na operação de telecentros. O contrato foi rompido a pedido do Tribunal de Contas do município. Cerca de 100 pessoas interditaram a Avenida Paulista pela manhã e, no fim da tarde, obstruíram 4 faixas da via. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo também promoveu vários atos pela cidade, complicando ainda mais o trânsito. Eles protestaram contra a ameaça de desemprego e a estagnação da economia. Na zona oeste de São Paulo, funcionários da multinacional francesa Alstom bloquearam completamente o trânsito sobre a ponte Anhanguera, na Marginal Tietê. Trabalhador unido jamais será vencido! Os metalúrgicos sentaram no asfalto. Os motoristas que iam pegar a rodovia no sentido interior ficaram parados por cerca de 40 minutos. A polícia militar tentou fazer um desvio. E nós já temos aí uma crise que está atingindo principalmente o setor de autopeça, né? O setor ferroviário também, e é uma crise que está gerando desemprego. Na Zona Sul, os metalúrgicos caminharam pela marginal do Rio Pinheiros até a Ponte do Socorro, onde encontraram com um movimento de luta por moradia. Na Zona Leste, a concentração dos metalúrgicos foi na Moca, em frente a várias fábricas. Os funcionários foram liberados para participar do ato. Cerca de 150 pessoas saíram em caminhada. Primeiro, eles ocuparam uma das faixas da Avenida do Estado. Depois, bloquearam completamente a Avenida Presidente Wilson, mas apenas por alguns minutos. A Polícia Militar acompanhou os manifestantes. Os líderes do movimento fizeram questão de dizer que esta não é uma manifestação contra a Copa do Mundo, mas a central sindical diz que o momento é favorável para as reivindicações e já tem um outro ato marcado para o início de junho. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que também é presidente da Força Sindical, disse que os trabalhadores estão preocupados com os rumos da economia. A inflação voltou, está alta, o desemprego está alto e as indústrias começam a ter dificuldade de crédito. A ideia é que alertar o governo e a sociedade da necessidade de enfrentar essa crise. Professores da rede municipal rejeitam proposta de bônus salarial e saem em marcha pelas ruas de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, cerca de 8.000 pessoas participam do protesto que acontece neste momento. A Avenida 23 de Maio, no sentido centro, está totalmente interditada. Os manifestantes seguem em direção à prefeitura, no centro de São Paulo. Milhares de motoristas estão parados no trânsito ou tentam desviar por caminhos alternativos. A CET orienta os motoristas que evitem o corredor norte-sul. A categoria realizou uma assembleia agora à tarde em frente à Secretaria Municipal de Educação e diz
não concordar com a resposta da Prefeitura em relação às reivindicações dos profissionais da educação. Pela segunda vez nesta semana, os professores decidiram fazer uma manifestação. A greve da categoria já dura 22 dias. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu estou preocupadíssimo com a situação da educação no Brasil. Acho que os professores deviam ganhar mais, mas não resolve. Pagar mais a professor não resolve o problema da educação. Acho que a inflação é preocupante, não há desemprego no Brasil. E a Copa vai ser realizada. Eu sou contra a Copa no Brasil, eu sou contra a roubalheira na construção dos estádios e gostaria que a saúde e a educação tivesse padrão FIFA. Só que essas manifestações não resolvem e complicam a situação. O cidadão é prejudicado, a cidade é paralisada para que esses cidadãos se manifestem. 100 pessoas fecharem a Paulista porque fecharam os telecentros 2 vezes, depois fecha estrada, fecha via, a cidade para, o doente não chega no hospital, o trabalhador não chega em casa ou então no trabalho, porque estão protegidos. Isso não é democracia. Tanto é verdade que a população sabe, a população que apoiou essas manifestações, 81% segundo a Datafolha em junho, agora já refluiu. Passou para 52, segundo o Marcos Coimbra, caiu de 50 para 20 esse apoio. Agora, esses manifestantes que se regozijam em ocupar a cidade têm um cúmplice, é o governador Geraldo Alckmin. O governador tem a obrigação de deixar a cidade livre para o cidadão exercer o principal direito constitucional dele, que é o de ir e vir. O governador não faz isso porque ele é candidato à reeleição. Então os tucanos não podem falar mal de Dilma porque Dilma se dedica apenas à reeleição. O Geraldo Alckmin também. O Geraldo Alckmin abdicou do direito e da obrigação de governar São Paulo, de impedir a paralisação da capital do estado para não perder votos em outubro. Da mesma forma que a Dilma. Aí eu sou obrigado a reconhecer que são farinha do mesmo saco. Então o problema é o seguinte, o cidadão está abandonado no mato sem cachorro, porque ninguém zela por ele e está todo mundo querendo bajulá-lo para ver se ganha o seu voto. Eu estou de acordo com a Luísa Seixas, que escreveu um brilhante artigo na Folha de São Paulo ontem, que está na hora de acabar com isso. Está na hora dos governantes assumirem o governo e liberarem a cidade para os cidadãos. Ora essa. Bom, terça-feira estarei de volta direto ao assunto com você. Até! O ex-médico Fará Jorge Fará é condenado pelo assassinato da amante. Após 4 dias de julgamento, Fará, de 64 anos, foi condenado nesta madrugada a 16 anos de prisão em regime fechado. Mas ele não foi preso porque tem o direito de recorrer em liberdade. Caso a pena contra o ex-cirurgião seja mantida, ele deverá cumprir apenas mais 1 ano em regime fechado, pois já ficou preso por quase 4 anos. Depois disso, será solto para responder ao processo em liberdade. Em 2003, o ex-médico assassinou e esquartejou a paciente e amante Maria do Carmo Alves em sua clínica em Santana, na zona norte da capital. A Prefeitura de São Paulo volta atrás e retira cercadinho da Cracolândia. Menos de 48 horas após a instalação das grades, a Guarda Civil de São Paulo foi orientada a retirar a cerca, pois os pedestres estavam reclamando da dificuldade para transitar no local. As grades de metal estavam na esquina da Alameda Cleveland e a Rua Helvécia, na região da Cracolândia. A instalação foi feita como uma medida da Prefeitura para tentar retirar os usuários de droga do meio das vias, que ficavam interditadas com a movimentação. Governador Geraldo Alckmin descarta racionamento de água em São Paulo. Hoje ele inaugurou em Joanópolis, interior do estado, o sistema de captação do chamado volume morto do sistema Cantareira. O reservatório abriga água abaixo das comportas da represa. O objetivo é elevar o nível do sistema, que está em apenas 8,2%. A seca alargou a faixa de terra na margem e deixou à mostra os canos de captação, que estariam submersos numa condição normal. Com as bombas instaladas numa obra de emergência,
será possível captar até quase metade da água que fica abaixo do nível da tubulação, na parte mais funda das represas e que nunca tinha sido usada. O grupo que foi constituído pelo governo federal e o governo estadual para acompanhar e administrar essa estiagem vai analisar, está analisando quinzenalmente, tá certo? As afluências, as vazões afluentes. São 182 bilhões de litros que, segundo o governo, vão garantir o abastecimento na Grande São Paulo até o fim do ano. A medida multiplica por 3 o nível atual do sistema Cantareira, que hoje baixou a 8,2% da capacidade. A retirada do volume morto começou 1 mês e meio antes do que tinha sido previsto em março. A estratégia é avaliar a condição do sistema a cada 15 dias e ir regulando a vazão para que a reserva dure até que volte a chover. Hoje, o governador Geraldo Alckmin não quis arriscar um prazo de quando essa água pode acabar, mas garantiu que as medidas até agora surtiram efeito parecido a de um racionamento. Nós passaremos o período da seca, chegaremos às próximas águas e são outras medidas sendo tomadas. Por exemplo, agora em maio, mais bairros saem do Cantareira, porque novos sistemas entram em operação. Segundo o governador, a Companhia de Saneamento Ambiental, a CETESB, atestou a qualidade da água, que será tratada no mesmo processo que já vinha sendo adotado. Esta manhã, Alckmin apertou o botão que acionou as bombas. São 17 e mais 3 quilômetros de tubulação, que custaram 80 milhões de reais. Não tem nenhuma previsão de aumento de conta d'água em razão disso. Pelo contrário, 80 milhões o custo. Pelo contrário, nós estamos abrindo mão de receita, que é a maneira mais justa e inteligente para estimular o uso racional da água. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o ato contra a Copa na Avenida Paulista. Sabrina. Estela, todo o clima de paz que há 5 minutos estava por aqui, de repente, uma grande confusão, uma correria. A polícia militar faz um bloqueio ali, joga bombas, várias bombas, inclusive, há pouco. A gente, inclusive, consegue já perceber algumas pessoas que escondem o rosto nesse momento e, de repente, o que parecia muito pacífico vira uma praça de guerra. Ali ao fundo, a gente consegue mostrar, Irineu, ainda alguns carros passam aqui na Rua da Consolação, toda a parte ali. Agora, patrimônio público sendo depredado, mas do outro lado a polícia que joga bomba de efeito moral em cima aqui dos manifestantes. Portanto, essa manifestação anticopa, que parecia tranquila, agora está bastante complicada por aqui. Voltamos ao estúdio. Situação bastante complicada na Avenida Paulista, o caos na região, portanto os motoristas devem evitar essa região. E o tempo segue sem grandes mudanças em todo o estado de São Paulo. Uma grande massa de ar seco continua afastando as condições de chuva e mantendo as temperaturas amenas. Hoje a máxima não passou dos 25 graus e com o sol forte deu até para sentir calor à tarde. E a sexta-feira promete ser mais um dia de tempo firme. Vamos à previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A sexta-feira ainda será de sol e nada de chuva em parte do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. Essa falta de chuva se dá pela presença de uma grande massa de ar seco estagnada na região central do país. Como dá para ver no mapa, as chuvas ainda se concentram amanhã entre o sul da Bahia e o Maranhão por causa da atuação das zonas de convergência intertropical, do Pará ao Mato Grosso por causa do tempo abafado e do oeste do Mato Grosso do Sul ao sul do país por causa da passagem de uma frente fria. A máxima amanhã vai aos 30 graus em Vitória, aos 32 em Cuiabá, mas não passa dos 22 na capital gaúcha. Aqui em São Paulo ainda faz frio à noite e de manhãzinha em todas as regiões, mas o sol brilha forte à tarde e as temperaturas sobem rapidamente, chegando aos 30 graus em Presidente Bernardes e também em Araçatuba. Na região de Franca, mínima de 16 e máxima de 27 graus. E no litoral, os termômetros ficam perto da marca dos 28 graus.
Aqui na região metropolitana, o dia também será ensolarado e só volta a chover no fim de semana. Amanhã a máxima vai aos 26 graus aqui na capital. E tanto no sábado quanto no domingo, a máxima não passa dos 23. Mas no domingo, há previsão de chuva, principalmente a partir da tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Nós acabamos de mostrar aqui agora na Avenida Paulista o confronto dos manifestantes com a polícia e neste momento nós temos imagens recuperadas. Essa aí é a Avenida Consolação, onde houve confronto também. Os manifestantes atearam fogo em barricadas e também a polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo. Portanto, neste momento, imagens ao vivo da Avenida Paulista, de depredação de bancos. Os manifestantes realmente, neste momento, começam com atos de vandalismo. A situação estava bastante tranquila, nós mostramos aqui no início do jornal, mas agora a situação realmente está em falta de controle, barricadas de fogo neste momento e os manifestantes que depredam o patrimônio público. E aí a gente vê as imagens da polícia tentando conter os manifestantes neste momento. E as imagens são ao vivo da Rua da Consolação. Mais cedo mostramos que a situação era bastante tranquila, mas neste momento saiu realmente de controle. Nós mostramos aqui a repórter Sabrina Pires com bombas de gás lacrimogêneo e os manifestantes atearam fogo em barricadas. E neste momento a situação é bastante tensa na região da Consolação e também na Avenida Paulista. Portanto, os motoristas devem evitar essa região. E voltamos daqui a pouco com mais informações das manifestações que aconteceram durante todo o dia aqui na cidade de São Paulo e neste momento se concentram na Avenida Paulista e na Rua da Consolação. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceita a denúncia do Ministério Público Federal contra envolvidos nas explosões de 2 bombas no Rio Centro. O crime aconteceu em 1981. Mesmo passados 33 anos, a juíza responsável pelo caso entendeu que o crime não prescreve, pois se trata de crime contra a humanidade, segundo o direito internacional. Por isso, ela aceitou as denúncias do Ministério Público contra 5 militares e um delegado que teriam participado das explosões. Eles responderão pelos crimes de tentativa de homicídio doloso, associação em organização criminosa, transporte de explosivos, favorecimento pessoal e fraude processual. Durante a ditadura militar, em 30 de abril de 81, véspera do Dia do Trabalho, 2 bombas explodiram em um show de música popular brasileira, que reuniu milhares de pessoas no espaço Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma delas explodiu no estacionamento, dentro de um carro, ferindo um capitão e matando um sargento, os 2 do Exército Brasileiro. A outra foi detonada dentro da subestação de eletricidade do complexo, com o objetivo de cortar a energia, e não houve vítimas. O atentado foi organizado por um grupo de militares. Equipes de resgate ainda tentam salvar mineiros soterrados a 2 quilômetros de profundidade em mina na Turquia. O número de mortos subiu para 282. Turcos foram às ruas para protestar contra o governo, alegando que a recente privatização do setor de mineração diminuiu a segurança dos trabalhadores. As críticas são dirigidas principalmente contra o primeiro-ministro do país, Tayyip Erdogan. Um dos assessores do primeiro-ministro, Yusuf Yerkal, chegou a ser fotografado chutando um manifestante caído no chão. O dia também foi marcado pelo enterro das centenas de vítimas do desastre. O acidente ocorreu depois que uma falha elétrica em um transformador provocou uma explosão na mina. As equipes ainda tentam resgatar possíveis sobreviventes. Estima-se que 100 pessoas ainda estejam presas na mina. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje de apostasia. Vocês podem me perguntar, aposta o quê? Pois é uma palavra muito antiga, quer dizer alguém que renunciou à sua fé religiosa para entrar numa outra religião.
Pois bem, em 21 países, todos eles muçulmanos, a apostasia é considerada como um crime. E hoje de manhã, o Tribunal do Sudão condenou à morte uma mulher porque ela deixou o islamismo para se tornar cristã. Ela está grávida de 8 meses e já é mãe de um bebê de menos de 1 ano. Segundo a lei antiquada e idiota daquele país, ela deverá ser enforcada. É claro que surgiram imediatamente reações da comunidade internacional. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda pressionam o governo do Sudão a não entregar a condenada ao carrasco. A Anistia Internacional lançou uma campanha e exigiu que a mulher seja imediatamente libertada. Ela se chama Meriam Ishaq e tem uma história curiosa. Foi abandonada pelo pai muçulmano e criada pela mãe, que é cristã ortodoxa. Ela nunca colocou os pés numa mesquita e se julga cristã desde pequenininha. Mas a lei sudanesa diz que as crianças devem seguir a religião do pai. No fundo, isso é um detalhe. A grande verdade é que qualquer homem ou mulher deve ter a liberdade de escolher a sua fé religiosa, ou então a liberdade de não ter fé nenhuma. A liberdade religiosa é um dos pilares da concepção moderna dos direitos humanos. É o que diz a ONU. Mas em países como Marrocos e o Egito, quem abandona sua religião pode ser preso. Em outros países bem mais numerosos, a punição é a pena de morte. É o caso da Arábia Saudita, da Somália ou do Iêmen. No passado, a apostasia também era punida no mundo cristão. Existem exemplos curiosos. Foi o caso de um conde polonês do século XVIII, condenado pela Inquisição porque se converteu ao judaísmo. Mas isso é coisa de muito antigamente. Negar hoje a liberdade religiosa, isto sim, é que é um crime de verdade, praticado pelo Estado. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Justiça de Pernambuco decreta ilegalidade da greve da Polícia Militar. A multa para cada dia de paralisação é de R$100 mil e a ordem é que os policiais militares voltem ao trabalho imediatamente. Mesmo com a decretação da ilegalidade, os grevistas mantêm a paralisação e querem reabertura de negociações. Uma comissão independente de policiais militares iniciou a paralisação na noite de terça-feira. O clima na região central do Recife é tenso. Estabelecimentos comerciais foram invadidos e saqueados. Comerciantes fecharam as portas com medo de arrastões. Servidores públicos e estudantes foram dispensados do trabalho e das aulas. Entre a noite de quarta e a manhã de hoje, 15 pessoas foram detidas pela Central de Flagrantes da Polícia Civil. A Força Nacional e o Exército tentam fazer a segurança nas ruas. E agora as notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. O Ministério Público do Trabalho, em visita à Arena Corinthians, constatou novas irregularidades. Mas não há consenso sobre uma possível interdição das obras a menos de um mês da Copa do Mundo. Celso Cardoso. Laerte, para o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, não existe nada que justifique tal medida. De acordo com Luiz Antônio Medeiros, não foi encontrado nada que ameace a vida dos trabalhadores, embora existam sim irregularidades. Já para o Ministério Público do Trabalho, a interdição deve ser pedida caso os responsáveis pela obra não cumpram as normas de segurança. A obra foi vistoriada hoje em dia marcado também por manifestações das proximidades do estádio. A menos de 1 quilômetro do Itaquerão, mais de 2.000 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles colocaram fogo numa barreira de pneus e bloquearam totalmente um dos sentidos da Avenida Radial Leste. A intenção da manifestação é cobrar a presidente Dilma Rousseff a respeito de reivindicações feitas pelo movimento, que ameaça causar problemas mais sérios durante a Copa do Mundo caso o governo não apresente uma solução até o início do Mundial. O problema do sem-teto não é o único a ser resolvido até a Copa do Mundo. O Itaquerão, local do jogo de abertura, corre contra o tempo para ficar pronto. Há operários trabalhando em ritmo acelerado dentro e fora do estádio, que corre novo risco de interdição. O problema está exatamente na parte mais atrasada da obra, na montagem das arquibancadas provisórias. O Ministério Público constatou várias irregularidades, que serão passadas para o Ministério do Trabalho, que pode outra vez interditar a obra. Há um mês atrás, o Ministério do Trabalho esteve aqui na Arena fazendo uma inspeção
e constatou algumas irregularidades na montagem das arquibancadas provisórias. Transcorridos um mês, voltamos hoje, os peritos constataram que as irregularidades ainda persistem. Boa parte dos problemas encontrados na vistoria desta quinta-feira já haviam sido notados no final de março, quando o operário Fábio Hamilton da Cruz morreu após sofrer uma queda enquanto trabalhava nas obras das arquibancadas provisórias. A situação que foi verificada na ocasião daquele acidente com o trabalhador da FAST, a gente viu que mudou, mas não melhorou tanto assim, mesmo porque ainda existe o risco de acontecer um novo, né? Questão de movimentação de carga. Quando você vai se movimentar carga, você tem que isolar uma parte e evitar que trabalhadores circulem por elas. Então está havendo movimentação de cargas e trabalhadores do mesmo jeito. Questão do talabarte, que seria um equipamento de segurança. Ele está sendo usado de maneira incorreta. Isso pode provocar algum acidente. Então é isso que está se preocupando a gente por enquanto. Apesar dos problemas encontrados, o Ministério Público do Trabalho não tem poder para interditar imediatamente a obra. Essa próxima providência será entrar em contato com o Ministério do Trabalho, solicitando que venha fazer uma nova inspeção e, se for o caso, interditar essas obras até que se regularize essas situações. Mas se o Ministério do Trabalho não tomar nenhuma atitude, o caminho será a justiça para parar as obras até que as irregularidades sejam corrigidas. Nós, procuradores, também temos autonomia, que se achar que se for o caso de paralisar, até que seja regularizada a situação, entrar com ação judicial pedindo isso em juízo. Nós vimos aí na reportagem, né, que o nosso repórter informou, que o Ministério Público do Trabalho não tem o poder de interditar nesse momento, mas você acha que pode vir a interditar? Chance praticamente zero, Laerte. O Ministério do Trabalho já disse que não vê razão para a interdição. Segundo, é um estádio que já era para ter sido entregue 5 meses atrás. A Copa do Mundo, a gente está a menos de um mês, quer dizer, dia 20 tem que ser entregue essa obra já para o primeiro jogo oficial. Quer dizer, então não há clima para isso. Agora, a segurança tem que ser reforçada. 3 trabalhadores, eu lembro, já morreram na Arena Corinthians. Não pode acontecer mais uma tragédia. Um total de 9, né, Celso? É claro. Bom, o primeiro jogo oficial da Arena Corinthians acontece no próximo domingo. Corinthians, que ontem inaugurou a sede de Curitiba. A Arena da Baixada, que será sede de 4 jogos na Copa do Mundo, abrigou o amistoso entre Atlético Paranaense e Corinthians, seguindo o padrão FIFA. Com bola rolando, o time paulista se deu melhor. No primeiro evento teste oficial na Arena da Baixada, antes da Copa do Mundo, o Atlético Paranaense saiu na frente do Corinthians numa bela jogada de Marcelo, 1-0. Só que o Timão tratou de empatar a partida ainda no primeiro tempo com o Luciano. O desvio na defesa matou o goleiro Everton. Na segunda etapa, Renato Augusto puxou o contra-ataque e entrou livre na área para fazer o gol da vitória do time paulista. Final Atlético 1, Corinthians 2. Pela Copa do Brasil, a bola rolou, com destaque para a classificação do Palmeiras. Os gols da vitória do time palmeirense sobre o Sampaio Corrêa só saíram no final do jogo realizado no estádio do Pacaembu. Confira. O Palmeiras marcou o primeiro gol do jogo aos 20 minutos do segundo tempo com Mendieta. Aos 45, Henrique garantiu a tranquilidade palmeirense ao fazer o segundo gol, 2-0. E aos 47, Felipe Menezes ainda ampliou. Final, Palmeiras classificado 3, Sampaio Corrêa 0. Pela Libertadores da América, as semifinais não terão um time brasileiro. O Cruzeiro, única equipe que restava com chances, foi eliminado ontem pelo São Lourenço da Argentina, o time do Papa Francisco. O Cruzeiro recebeu no Mineirão o São Lourenço da Argentina e Piatti, aos 9 da primeira etapa, fez o gol dos argentinos, 1-0. Bruno Rodrigo, aos 25 da segunda etapa, empatou a partida. Final no Mineirão, 1-1. Cruzeiro eliminado da Libertadores. O time do Papa está abençoado. Não foi dessa vez, né, Celso? Cruzeiro. Não. Obrigado, Celso. Uma boa noite. Até amanhã. Estela. E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o ato da Rua da Consolação. Há confronto entre a polícia e os manifestantes e depredação de prédios. Sabrina.
Sabrina, você me escuta? Estela, a situação aqui na Rua da Consolação é um pouco mais calma. O protesto acabou se dividindo ao meio. Parte do grupo foi para a Paulista e a outra parte desceu no sentido do centro. Os policiais fizeram um bloqueio nos dois sentidos, mas agora, no sentido da Paulista, já está liberado. Alguns carros já passam por aqui e a gente percebe vários focos de incêndio. Ali, por favor, Irineu. Ali, naquele banco, ele foi completamente destruído, todos os vidros quebrados por manifestantes revoltados com a ação da polícia, que jogou dezenas de bombas de gás e também usou bala de borracha. Segundo o primeiro levantamento, uma pessoa ficou ferida, seria um policial militar com uma pedrada. Ele foi levado daqui a pouco, ele já foi levado daqui. Bem, a polícia também informou que 29 manifestantes, adeptos da prática Black Bloc, foram detidos e já encaminhados à delegacia. Mas, por enquanto, a situação é bastante tensa, porque há ainda policiais fazendo cordão de isolamento pela região e vários focos de incêndio, muito lixo. Voltamos ao estúdio. E vamos direto falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o protesto violento na Rua da Consolação. Sabrina. A tropa de choque agora, mais policiais descem agora na direção da Praça Roosevelt, onde há pouco 20 manifestantes adeptos da tática Black Bloc foram detidos e 8 skinheads. O que a gente vê aqui na Rua da Consolação, que tem parte aqui, pelo menos as transversais liberadas para os carros agora, mas muita destruição. Inclusive, a todo momento passam carros de polícia em alta velocidade, muitos focos de incêndio, pequenos pontos onde foi ateado fogo, e agora a gente percebe que o problema mais tenso está mesmo em direção ao centro. Como eu havia dito, a manifestação acabou sendo dividida em duas. Parte do grupo foi para a Avenida Paulista e outra parte para o centro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Faltando menos de 30 dias para a Copa, como estamos acompanhando no Jornal da Gazeta, protestos com objetivos diversos e, mais especificamente, contra gastos na preparação do evento, param rodovias, avenidas e ruas de várias cidades brasileiras. Para uma análise das manifestações promovidas por sindicatos e movimentos populares, hoje recebemos Roberto Romano, professor de Filosofia Política da Unicamp. Obrigada, professor. Professor, nós podemos dizer que o dia de hoje marca o início da agenda daquilo que nos aguarda na época da Copa, quando começar, em termos dessas manifestações que estão sendo prometidas há tanto tempo? Sim, eu acho que até o final da Copa e mesmo depois, esse tipo de manifestação vai imperar nas ruas brasileiras. Eu acho que o governo, sobretudo o governo central, né, confiou demais na propaganda, confiou demais numa segurança bastante artificial e não cuidou de tratar dos problemas. Agora é interessante, um dos líderes desse movimento, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele expressou hoje à tarde que ele está muito preocupado que haja uma exploração política, e ele citou o PSDB, os partidos de oposição ao governo federal. O próprio presidente Lula, num artigo no El País, né, o jornal espanhol, ele falou algo semelhante. Ele disse que ele vê esses atos como feroz luta política eleitoral. Como é que o senhor vê essas declarações? Porque, afinal de contas, os protestos parecem até um jogo contra o próprio poder central. Porque o líder do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele é contra a oposição, mas joga contra, possivelmente, aquilo que ele preza. Certo. Veja, é um momento de desarrazoado, não é? Você tem, na verdade, boa parte dos movimentos sociais foram cooptados pelo governo federal. Então, isso é um ponto incontestável. E perderam a sua capacidade de mobilização. E nesse momento, no caso do sem teto, é alguma coisa que vai além da estrutura oficial. Então, de certo modo, eles parecem fazer oposição, mas na verdade eles gostariam muito de continuar esse relacionamento preferencial com o governo petista.
E para o governo, hoje estamos tendo um indicador daquilo que vai acontecer na Copa. Essa é a expectativa. Bom, mesmo assim, a Copa das Copas, esse tipo de propaganda, que para elevar, vamos dizer, a autoestima do brasileiro, para voltar àquele ânimo em relação ao futebol, que parece que trazia a solução para todos os problemas. Esse tempo passou? Passou, sobretudo, por vários motivos de ordem quantitativa e depois qualitativa. A população das cidades duplicou desde aquela época, né, desde os anos 60. Né? Você não tem mais um tipo de problema simples como você enfrentava naquele momento. Né? Naquele momento você tinha todo o instrumento de propaganda e você tinha a força física imoderada. Né? Hoje você não tem mais. Né? Você tem, sim, de uma forma absolutamente heterodoxa. Por exemplo, o governo federal está contratando para a segurança do período da Copa uma empresa que trabalhou no Iraque, né? Na repressão. Isso é um ponto que é novo, inclusive para um governo que se diz de esquerda. Você vê aí uma incongruência. Do outro lado, você vê que, efetivamente, com esse aumento populacional, o Estado brasileiro não consegue políticas públicas. Ele é um Estado inchado, imenso, burocratizado, corrupto até mais não poder, não é? E aí você tem o resultado, essa ineficácia absoluta. Esse protesto, ele de agora, traz uma conotação assim da articulação, da liderança, que sugere mais politização. Dá para afirmar isso, comparando com aquele protesto de junho do ano passado? Eu acho que não. Por enquanto, nós não temos dados seguros sobre esse movimento. Por exemplo, esses meninos do Black Bloc, né? Eles continuam com a mesma tática, eles não aprenderam nada, eles acham que pelo uso imediato da violência eles vão conseguir adeptos, estão perdendo. Né? Então esse é um ponto que mostra o desarrazoado deles. Mas o desarrazoado também dos partidos do governo. Veja, no momento em que você deveria, supostamente, pregar a esperança, a alegria da Copa, etc., a propaganda de João Santana para a eleição da presidente Dilma foi uma coisa tremenda, foi usar o medo para intimidar. Então, não bate, né? Você veja que eles Quer dizer, se eleger a oposição, vai ficar pior, vai Exatamente. perder... o medo nesse sentido. Exatamente. Então, nesse plano, você não vê uma estratégia coerente. Você vê que o governo também está tateando, eu diria, de uma forma um pouco aparentemente desrespeitosa, está agindo como barata tonta. Agora, esses protestos, eles são apenas a cobrança da conta da Copa? Ou eles têm um outro significado, como nós tentamos descobrir, entender, decodificar em junho do ano passado? Olha, Maria Lídia, em junho do ano passado nós lembramos muito recentemente dos eventos mundiais, né? Do que aconteceu no norte da África e do que aconteceu na Turquia. Aliás, hoje retomando, veja, aquele ato deslocado de um assessor do presidente Erdogan dando um chute num parente de alguém morto, deslanchou novamente uma série de protestos. Então, veja, essa situação, você tem massas, essas massas têm reivindicações, os estados não conseguem estabelecer políticas públicas satisfatórias e tem que apelar para a repressão física. E aí você tem uma espiral que temo não terminará tão cedo. Em junho do ano passado, quando o país acordou para essa nova modalidade de expressão coletiva, o senhor fez um comentário que enxergava que via aquele tipo de manifestação como algo positivo para a democracia.
E de junho para cá, houve aí todo um processo de transformação e a violência recrudesceu, a polícia repensou a sua atuação, quer dizer, houve toda uma adaptação e um crescimento nessa inter-relação polícia, manifestantes e objetivos. No seu entender, ainda hoje vê essas manifestações como positivas, da maneira como elas estão acontecendo para a democracia? Da maneira como elas estão acontecendo, nem tanto. Eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado quando se deslancha a violência física do lado da multidão ou do lado do Estado. Mas, veja, Maria Lídia, desde junho do ano passado, o cidadão brasileiro continua assistindo um espetáculo absolutamente tétrico no Congresso Nacional, na Justiça Nacional e na vida econômica nacional. Você não tem o princípio da responsabilização. Ninguém responde por nada. Se ninguém responde por nada, a multidão tem os braços abertos para se deslanchar. Esse é um grande perigo. Esses excessos que nós vimos agora, o Jornal da Gazeta mostrou já a depredação, essa ação, a gente fala que é dos black blocs, mas também acaba contaminando, contagia, entra mais gente. Qual é a mensagem desses excessos? Do protesto, mas sempre envolto e agregado com esse ingrediente de violência, de quebradeira. Maria Lídia, o ser humano é violento. Essa é a minha tese, junto com Platão e junto com Hobbes, né? Eu não acredito na bondade original do ser humano. Então, se o ser humano é violento, ele só pode viver harmonicamente em sociedade através de um pacto político. E esse pacto político, se for democrático, será responsável. Quando você não tem responsabilidade por parte das autoridades públicas, o que ocorre é essa explosão de violência que nós estamos assistindo. Estamos assistindo e veremos, né, o quanto mais iremos assistir. Infelizmente, sim. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Laerte. Nos Estados Unidos, incêndios florestais assustam moradores da Califórnia. O estado sofre com uma das piores secas dos últimos anos. Altas temperaturas e fortes ventos ajudam na propagação das chamas e dificultam o trabalho dos bombeiros. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. San Diego já decretou estado de emergência e milhares de casas foram esvaziadas. A cidade de São Marcos foi a mais afetada. 3 prédios foram destruídos. Até o momento, não há registro de feridos. Na cidade de Los Angeles, também na Califórnia, a ruptura de um oleoduto causou o vazamento de pelo menos 300 mil litros de óleo. Um cano teria explodido em uma estação de bombeamento. 4 pessoas relataram problemas respiratórios e o comércio da região foi afetado. Uma empresa especializada em limpeza ambiental trabalhava na recuperação das vias. Parte da região de Atwater Village foi interditada. Vídeo amador captura suposto ataque de rebeldes sírios a postos do governo de Bashar al-Assad. Uma das explosões teria ocorrido na província de Idlib e seria de autoria da Frente Islâmica. Já a outra teria acontecido no distrito de Deraa al-Balad. As imagens foram obtidas em redes sociais e, por isso, não podem ter autenticidade comprovada. Forças israelenses mataram 2 jovens palestinos durante um protesto realizado para marcar o Nakba, evento anual em que os palestinos recordam o que definem como a catástrofe de seu deslocamento das terras que habitavam quando Israel foi fundado em 1948. Os palestinos mortos, 2 jovens de 22 e 17 anos, levaram tiros no coração diante da prisão Ofer de Israel, perto da cidade palestina de Ramallah, na Cisjordânia ocupada. O exército israelense não quis comentar o incidente. A prisão de Ofer tem sido um ponto crucial na revolta palestina sobre as políticas de detenção e de ocupação de Israel. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. E lembramos que nesse momento, Marcelo, ocorre uma manifestação violenta na Rua da Consolação. A população deve evitar a região, sobretudo os motoristas. E mais notícias você acompanha no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. E amanhã a gente se encontra. Até lá.
Hoje, 10h30 da noite, o cantor Pedro Lobo se apresenta no Todo Seu.